Salve tropa, Anderson Rocha por aqui e você sabe mais do que ninguém que o coco é seco no mundo do game dev, você sabe disso, certo? Bom, vocês devem ter visto aí recentemente, né, um youtuber que a gente gosta bastante, que tem jogo de cachorro na Unreal e montar uma cidade nas costas de um dragão. Então, sem dizer nome, mas todo mundo sabe quem é o cara, todo mundo gosta dele, por sinal. Fez um vídeo dizendo que a Unreal tá quebrada, e o outro que tá fazendo um jogo de zumbi, com que o zumbi tem desmembramento, né? Que o cara engorda o zumbi, a roupa acompanha a gordura do zumbi, que tem um mundo extremamente bonito, bem feito, mecânica de consertar motor de carro. O cara também é monstro na Unreal, fazendo um vídeo dizendo que a Unreal não tá quebrada. Você deve ter visto essa treta aí, uma treta que não foi na falta de respeito, mas foi mais um conserto de uma teoria de um youtuber em relação ao outro, mas foi na educação e foi acertado. A gente viu que não teve uma grande treta, foi mais assim um conserto de teorias de um com o outro. E você deve ter visto também a treta, né? Tá em tudo quanto é canal de game dev pequeno, que é o curso do Nescau. O Nescau aí que tem 1 milhão de seguidores, vendendo um curso de RPG Paper Maker por 500 conto. E se você tem um cérebro funcional, você sabe que eu tô falando Nescau para não dizer o nome do cara, né? Então, umas tretas que tá acontecendo aí no mundo do game dev, e tudo quanto é youtuber tá sentando o pau no Nescau aí, porque ele dizendo que ele não tem a capacidade de vender um curso de 500 conto, principalmente de um engine como o RPG Paper Maker, que é em teoria uma porcaria. Então tá uma treta gigantesca no mundo do game dev, e em virtude disso eu resolvi fazer esse vídeo aqui, que eu chamei de um grande sermão do game dev, porque você, ao invés de estar fazendo o seu jogo, tá perdendo tempo com esses tipos de vídeo, cara. Você perde o seu tempo no vídeo de fofoca de game dev, com tretas em geral de game dev, quando devia estar fazendo o seu jogo. Imagina aí quanto tempo você não perde vendo essas besteiras, né? Você que recentemente, muito provavelmente, aprendeu a traduzir vídeos de gringo no YouTube, aí fica perdendo tempo vendo centenas e centenas de vídeos de game dev em geral, certo? Você não para de ver, é sempre um vídeo atrás do outro, salvando favoritos, um vídeo para assistir amanhã. Então você sabe que se você provavelmente já deve ter esgotado todos os vídeos de game dev que tem no Brasil, aí agora que o YouTube permite traduzir os vídeos, pelo menos em forma de legenda, você começou agora a ver todos os vídeos de game dev de gringo, né? Aí eu te pergunto, o que você tanto busca nesses vídeos que você já não saiba? Depois de assistir 500 vídeos de game dev, o que ainda falta para você aprender, para você fazer seu jogo, entende? Você consegue perceber o quanto de tempo você perde com isso? Porque depois de tantos vídeos que você já viu mais de 500 vídeos de game dev, cara. Quantas horas e mais horas você já não ficou na frente do computador assistindo vídeo de game dev? Você sabe que não tem mistério. O segredo do jogo do sucesso é o jogo ser lindo e super divertido, né? Ou os dois. Então tem algumas possibilidades dentro dessa realidade do jogo de sucesso, que é ou ele é super belo e tem uma diversão normal, ou ele tem gráficos normais, mas é super divertido, ou ele é super lindo e super divertido, que é o que facilita ainda mais, né? Vender um produto bonito e bom é a coisa mais fácil do mundo, ele se vende sozinho. E dentro dessa realidade, empurrar marketing com youtubers. Os youtubers é que vão fazer o seu jogo bombar, tá entendendo? Então você pode pagar os youtubers ou pode dar keys usando a plataforma do Keymailer. Você sabe muito bem disso. Essa é a fórmula do jogo do sucesso, não é mais nem menos. É basicamente isso. A questão dos youtubers, você sabe muito bem que um youtuber pequeno, ele vai jogar seu jogo porque ele é liso. Ele é um youtuber pequeno, então ele vai receber keys de graça ali. Para ele vai ser a coisa mais, ficar o cara mais feliz do mundo em poder jogar o seu jogo. Mas você sabe que quando o youtuber vai crescendo, ele vai tendo que escolher dentre as keys quais ele vai jogar. Então ele vai começando a selecionar melhor quais são as keys. Então ele ainda não tem dinheiro, mas ele já tem uma quantidade de views suficiente que ele pode escolher
quais são as keys, e vai chegando cada vez mais keys melhores para ele poder jogar. Então vai ficando mais difícil para você ter acesso a esses caras, mesmo pelo keymailer, se o seu jogo for ruim. Então chega um patamar, quando o YouTube é gigantesco, você vai ter que pagar o cara, pô. O cara tem dinheiro, o cara não precisa de key mais, entendeu? Ele tem que fazer ali 3 vídeos por semana, ele vai jogar 3 jogos, então no mês dá muito poucos jogos. Então ele tem o poder de escolher o que ele vai jogar. Então ele chega num ponto de ter tantos seguidores, esses caras que já tem milhões de seguidores, e você tem que pagar ele mesmo. E é muito dinheiro, não é pouco dinheiro não. Você tem que pagar esse cara. Então é basicamente isso, cara. Essa é a estratégia aí do jogo de sucesso. Você já sabe disso, você já viu 500 vídeos falando isso. Se você coletar um pouquinho do que é importante em todos os vídeos que você já assistiu, você vai chegar a essa conclusão. É jogo bonito e super divertido e acessa youtubers, seja pelo keymailer ou seja pagando a ele, certo? Então, sabendo que o jogo tem que ser super belo, você entra numa busca para fazer um gráfico incrível, né? Aí eu sei que você começa a estudar Blender, você está estudando Blender aí há um tempão, certo? Aí você está misturando Blender com Azeprite, certo? Você estuda 3D, estuda 2D ao mesmo tempo, fica estudando eternamente o Blender, estudando eternamente o Azeprite, e não fica foda nenhum dos dois. Você nem tira o máximo do Blender, nem tira o máximo do Azeprite, porque você estuda os dois ao mesmo tempo, certo? Aí se preocupa com programação, fica com dor na consciência de estar perdendo tempo estudando só 3D e 2D, o gráfico, né? Aí vai estudar alguma mecânica, acha uma mecânica no YouTube ou de algum curso que você tem na Udemy, aí vai estudar programação, estudar uma mecânica, e nesse troca-troca de estudar gráfico e estudar programação, você nem fica nem foda, nem em programação nem gráfico. Você fica ali um pato, e nem é muito bom em programação, nem é muito bom em gráfico, em fazer gráfico, seja 2D e 3D, você não é bom em nada. Aí, cara, você não vai conseguir ser foda nas duas coisas, isso é óbvio, entendeu? Quem consegue ser foda em programação e em design é a exceção da exceção, cara. Esse cara é 1 em 1 milhão, entendeu? Os jogos lindos e divertidos que surgiram de garagens, a maioria vieram da união de 2 talentos. Um cara que é muito bom em programação e um cara que é muito bom em gráfico. Então, um encontrou o outro, teve a sorte de ou morar junto, ou estudar e fazer faculdade junto, ou amigos de infância, ou por algum motivo se conheceram em alguma rede social e por algum motivo houve uma espécie de match aí que as almas se encontraram, como posso dizer, e surgiu uma amizade disso aí, e os caras conseguem ser amigos de verdade ao ponto de um confiar no outro e construir um projeto de 1 ano, 2 anos junto, certo? Unindo os 2 talentos. Então, você tem que entender isso. Né? Você não vai conseguir ser foda nas duas coisas. Então, você tem que escolher um lado para ficar foda, certo? Ou programação ou gráfico, e achar alguém que te complete. E se não achar essa pessoa que te complete, você tem que viver de quantidade e não de qualidade dos jogos lançados. Você já sabe disso, você já viu 500 vídeos de game dev, dessas 500 horas que você já perdeu na sua vida, você sabe muito bem disso. E você tem que encontrar alguém que complete essa lacuna que você não tem. E você tem que ser muito foda, ou em programação, ou em design. Né? Até porque o tempo que você já perdeu, eu sei que o tempo é curto, né? Eu sei que você trabalha ou estuda, tem pouco tempo. E ainda mais, esse pouco tempo que você tem, você ainda perde 50% vendo vídeo de game dev. E o seu jogo, o seu projeto, tá lá no limbo. Tá igual aquele meme da caveira no fundo da piscina, certo? No fundo do mar, numa cadeira amarrado. Aquele meme ali é o seu projeto, certo? Você tá fazendo um protótipo que já dura 6, 7, 8 meses e não acaba nunca esse teu protótipo, cara. Eu sei disso, eu sei que você tem aí. Você tem, na verdade, vários protótipos aí no seu computador salvo. E você vai fazendo e abandona e não termina nunca. E volta pro YouTube para ficar assistindo vídeo de game dev. Eu sei disso. Então você entra num loop que sempre tem algo para estudar. Nunca acaba. Eu chamo de o Mugen Tsukiyomi do game dev. Você tem 50 cursos na Udemy que você já comprou e você nem terminou. Você não terminou. Você tem curso de Blender, você tem curso de Unity, você tem curso de Unreal, você tem curso de tudo, de Azeprite.
Tem uns vídeos que nem começou. Você comprou e tá lá o vídeo lá que você nem começou. Mas todo mês você continua procurando. Quando entra um dinheirinho na sua conta, você entra na Udemy, vai lá, vê custo de 20, 25 reais, vai lá e compra mais um. E vai só acumulando os custos lá. O Mugen Tsukiyomi não acaba nunca de vídeos que você tem que assistir. E não bastasse esses 50 cursos da Udemy que você ainda tem para fazer, você ainda tem 500 playlists de curso no YouTube de gringo, certo? Que tem de tutoriais que você vai salvando aí no favoritos, vai salvando e acumulando aí que você nunca assiste, e vai salvando, e você fica nesse eterno genjutsu de ilusão, na busca por um conhecimento que nunca acaba, e o seu jogo, o seu protótipo lá no fundo do seu HD, lá no fundo da piscina, lá amarrado na cadeira, já virou uma caveira já o seu protótipo, o seu jogo, né? Se você tivesse usado metade desse tempo para fazer jogo, você já teria aí uns 10 jogos na Steam, eu tenho certeza. Cada um pingando aí $2 a $3 por dia. Cada um não, todos juntos, né? Porque a verdade é que tá tão difícil vender jogo na Steam com jogos que não são lindos nem são super divertidos. Então, mais daí que 10 jogos aí estaria pingando aí $2 a $3, na sorte aí $5 a $10 por dia na sua conta. E a soma todos eles fazendo aí uma renda extra, né? E você já sabe que isso aí é possível, porque vários youtubers já mostraram, viver na Steam por quantidade, não por qualidade. Mas você só quer fazer jogo grande, né? Esse é o seu problema. Você só quer fazer jogo grande. Aí, meu amigão, se você voltando para o assunto aí, que você nem é foda em programação, nem é foda em design, como é que você vai fazer um jogo grande? Você vai fazer um jogo grande que é sem sal. Ele nem é lindo, nem é super divertido. Você sabendo que tem que fazer microjogos, já que você não tem esse talento, você fica focando em fazer um jogo gigantesco, sem sal. Aí você sabe que quem não consegue a forma que eu falei, né, do super gráfico, do super diversão, pode viver de jogos sem sal, só que em quantidade. Você sabe que de grão em grão a galinha enche o papo. E essa é a meta que você deveria seguir. Você não é bom em design, você não é bom em programação, se você não é fera, tô dizendo fera, e você não consegue fazer uma mecânica daquela do Sonic, rodar um loop daquele com perfeição, entendendo cada conceito daquele ali, amigão, você tem que fazer jogo sem sal e tem que fazer muitos jogos na Steam para viver do pinga-pinga, certo? E não tem nenhum problema com isso. A gente remete, né, diante disso tudo, que você, cara, você não tem foco nenhum, você não entra aqui igual o gato falou pra Alice, né? Se você não sabe pra onde vai, qualquer caminho serve. Você não decide se vai pra 2D, você não decide se vai pra 3D, sabe? E no fundo você sabe que um bom Metroidvania 2D vende pra caramba, mas aí também você olha pro lado e vê que um 3D de fuga de prisão, low poly, com amigos online, com personagens divertidos, também vende muito. Então você tá aqui, não sabe pra onde vai, você tá com a mão na cabeça, não sabe se segue pra 2D, se segue pra 3D. Eu sei que nessa indecisão o tempo tá passando e você tá aí olhando pra parede, tá aí olhando mais vídeo de game dev. E nem fica foda em 2D, nem fica foda em 3D. Não fica foda em nada, sabendo que hoje só há espaço pra quem é foda, cara. Só há espaço pra quem é bom. Se você não for bom, amigão, tá difícil. Você é tão sem foco e quando está começando a ficar bom em uma engine, depois desses 500 mil vídeos e cursos tutoriais que você inventou, aí você inventa de trocar de engine, né? Agora eu vou para Godot, porque é Godot isso, porque é Godot aquilo. E nessa história de trocar de engine, você vai começar do zero de novo o loop e entrar novamente no Mugen Tsukiyomi do Game Dev. Isso, na verdade, você mudar de engine, é o seu cérebro em negação. Tornou tão doloroso esse tempo que você já perdeu, gastou tentando aprender e ficar foda em alguma coisa. Você, como não tem foco em nada, não fica foda em nada. O seu cérebro cria essa fuga da realidade para tentar um novo caminho. É da natureza humana isso aí, tentar fugir da dor. Então a mudança da engine é só o seu cérebro em negação. Meu amigo, eu não vou ficar bom nesse negócio aqui, eu vou mudar para outra engine aqui para ver se eu fico bom nessa. E nesse papo você vai começar do zero e entrar no loop mais uma vez, cara. Porra, fica na tua engine. Tu já começou nela, vai até o final, cara. Fica bom nela. Deixa com esse papo de ficar mudando de engine. Isso aí, quem quer que você mude de engine a todo instante,
é só quem quer te vender um curso e ganhar teu dinheiro. Aí, nessa história de ficar foda ou não ficar foda, você decide pagar mentorias. Chegou a hora, você já viu que a Udemy não é suficiente para você ficar foda? Você sabe que ela é, mas como você não ficou porque você não tem foco, você decide passar para um novo nível. Vou pagar mentorias. Olha só, cara, mentorias é a nova moda, né? As mentorias são cara pra caramba, cara. Mentoria cara pra caramba. O cara lá te dá 1 hora do tempo dele para falar isso que eu tô te falando aqui. E olha lá, só que ele vai falar de pinga-pinga, né? Para ganhar o teu dinheiro. Então, basicamente é isso. Você fugir da realidade dos cursos que você não aprende nada, não fica bom em nada, porque você não tem foco em porra nenhuma. Aí você decide tirar um pouco dele que você já tem para pagar a mentoria. Olha isso, cara. É muita falta de foco, meu irmão. Mano, sério mesmo. Para de gastar dinheiro, cara. O YouTube tem tudo de graça, mano. Tem tudo. Tudo que você acha genial aqui no Brasil, que esses caras falam, é só a tradução de um vídeo gringo que está a anos-luz de experiência de nós aqui no Game Dev. Os caras já estão fazendo o jogo faz muito tempo. Começaram 10 anos atrás, a gente está começando agora. Então tudo que chega aqui nesses vídeos de youtubers brasileiros, a grande maioria do conhecimento é tradução de vídeo gringo, pô. Só que agora você pode botar lá no YouTube lá e legendar os vídeos dos caras, que você vai ter o mesmo acesso do conhecimento, entendeu? Então, você tem que ter a ciência que você já tem conhecimento demais para lançar seus jogos, cara. Foca em lançar jogos. Saia desse genjutsu eterno, meu irmão. E se você achou que esse vídeo ele foi pensado para você, você está muito enganado. Esse vídeo foi feito para mim, cara. Para mim mesmo. Isso aqui sou eu falando para eu mesmo, né? Porém, quando eu comecei a escrever, que eu tive essa ideia, eu sabia que esse vídeo ia cair como um chapéu na cabeça de todo mundo que assistisse. Porque eu sei que se você tá aqui nesse exato momento, se você chegou até aqui nesse vídeo, você também tá preso no Mugen Tsukiyomi do Game Dev. Esse loop eterno de só estudar, só assistir vídeo de Game Dev e não lançar jogos. Então, meu irmão, paremos de procrastinar. Vamos lançar nossos jogos, cara. Se não forem lindos, que sejam pelo menos divertidos. Como eu sempre digo, o coco é seco, mas estamos juntos. Valeu, galera. Fiquem com Deus.